Eu vou apresentar lá a tela inteira, porque toda vez que eu coloco na janela, cadê, ó, ocultar. Bom, aqui é a apostila 9 de vocês. Acredito que vocês tenham. Se não tiver, depois eu vou mandá-la também no WhatsApp, né? Ela já vem respondida em partes, né? E aí que eu peguei alguns exercícios, a gente vê como é que a gente resolve exercícios de filosofia no vestibular, que é um pouco complicado, você precisa ter sempre uma chave conceitual, por isso que eu coloco os slides e tento fazer mapa mental, porque é dessa maneira acho que o principal, o principal cognição, a principal mensuração do desenvolvimento que se cobra em filosofia é uma associação, né? Por exemplo, já nessa primeira questão aqui, né, que coloca uma lista de filósofos: Francis Bacon, René Descartes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, de um período longo, né, de 1561 a 1804, século XVI e XIX. Aí você já tem que ir rapidamente fazendo associações. Então, primeira coisa, vocês se atenham aqui à pista, né, século XVI e XIX, né? Então, você pode lembrar do iluminismo, né? Dessa busca do homem pela razão. E aí, ó, no documento, eu coloquei assim, esses comentários, e aí você clica e tem alguma coisa para você se associar. Aí vem uma questão difícil dessa, que é uma tabela de ligar, né? Francis Bacon fala tal coisa, Immanuel Kant fala outra coisa. E é bem difícil mesmo essa questão, que é a primeira da página. Onde fica a paginação aqui? A paginação fica embaixo, né? Página 112 da apostila 10. E aí, a pista mais clara é esse aqui, a priori, do que rapidamente a gente associa ao Kant. Então, essa é a pista mais clara. Então, você vê C, né, de Kant. Aí você tem que ir lá e ver alguma que já dá essa pista, que é a D e a A. Você vai ficar em dúvida entre essas duas. Aí você vai ler tal Francis Bacon, né, o primeiro item. Afirmou que o fato equívoco no entendimento situa-se no conhecimento sensível, de modo que o conhecimento verdadeiro vem do intelecto, alicerçando alicerçando-se nas operações do entendimento, cujo ponto de partida são as ideias inatas. Aí você vai lembrar que tanto o René Descartes como o David Hume ficou nesse debate sobre quais são as ideias inatas, quais são as, a, o que são ideias inatas, se o homem é uma tábula rasa. Aí você já fica em dúvida sobre isso, né? Mas tudo bem. Se você não tiver dúvida, né, essa daqui é o René Descartes, né? Essa pista aqui está em ideias inatas, né? Aqui está a pista, ideias inatas, René Descartes. Aí você já tem elementos para resolver essa questão, né? Porque você já tem a, a, a A e a C. E aí você vai ver que você ainda fica entre a A e a B. Então você tem que ler um pouco mais, né? Aí John Locke declarou que a mente humana é como uma tábula rasa, uma página parcialmente em branco. Aí você já fica, opa, tábula rasa era entre o
Tábula rasa, cadê? Oh, meu Deus, é a B, né? Ficou entre John Locke e o René Descartes, aí você já vai no John Locke, né? E aí você rapidamente associa. Eu achei assim, resolvi essa daqui de cara, eu achei mais fácil lembrar aqui da principal descrição do Kant, que é juízo a priori, tá? É mais fácil associar. Mas essa daqui é uma questão bastante difícil que requer muita memória e associação. Então, é dessa maneira que você responde a essa questão, é mais ou menos eliminando o impossível aqui, né? Você elimina o impossível e chuta. Eu chutaria entre a A e a D, tá? E a resposta aqui é a D. Aqui tem o princípio da responsabilidade do Hans Jones. O Hans Jones também é conhecido como a ética do temor. E você vai ler tal, né? Formulou um novo característico imperativo categórico relacionado a um novo tipo de ação humana. Age de tal forma que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência da vida humana na Terra. Então, lembra, eu falei bastante do Hans Jones, é um filósofo que eu leio bastante, né? Ele é muito usado nas faculdades que não são de filosofia, como para falar sobre ética da responsabilidade, né? Então, Hans Jones, ele vai trazer pistas como Hans, opa, Hans, Hans Jones. Ele é um filósofo bem bacana que você vai associar a ética do temor, que é, ele diz que pela primeira vez o homem, a atividade humana coloca em risco a continuação da humanidade, né? Ele vai se preocupar com o tempo passado, uma responsabilidade com o passado e o futuro, a questão de que nós não podemos exaurir um sistema ao ponto de que ele não poderá mais existir. Então, é fácil fazer essa associação aqui com Hans Jones. Pelo imperativo proposto por Hans Jones é de ordem racional, por um agir coletivo com bem público e não individual. Assinale a pergunta correta. Aí, aqui você vai por eliminação, né? Podemos deduzir que Hans Jones propõe que o importante é que o indivíduo é um indivíduo e não uma estrutura coletiva futura. Aí, isso daqui já faz com que você vá e elimine. Fala, não é essa a pergunta, né? A ação de cada indivíduo não influencia a coletividade? Não, ele está dizendo justamente o contrário. Então, você vai eliminando aqui as perguntas. O importante é viver do presente, sem se importar com o futuro da humanidade. É ao contrário, toda essa daqui é absurda. Então, você também elimina. Podemos deduzir que não é importante a permanência da vida humana na Terra. Essa é a preocupação do Hans Jones. Então, você, eu coloquei aqui, a própria estrutura da alternativa já atrai, pois, por exclusão, as outras utilizam termos como não é importante, sem ser, muito generalista, que os exclui. Então, quando você vê uma categorização muito generalista naquela alternativa, você já desconfia dela, tá bom? Bom, então vamos lá. Filosofia da ciência consiste no estudo da natureza da ciência, de seus métodos, conceitos e pressupostos e teorias e relações com outras disciplinas. E aí, de novo, filosofia positivista, uma atitude não defende uma atitude positiva da ciência, já que o método científico elimina no seu processo de labor os erros e absurdos. Então, a filosofia não defende uma atitude positiva. Essa filosofia do não como positiva, né?
Então, o próprio título, a filosofia do não, defende a atitude positiva? Não, na verdade, a filosofia do não leva ao ceticismo, a um necessário ceticismo que é revigorado pelos positivistas com a ideia de afastamento das pré-noções e dos preconceitos. Então, essa você já elimina. Thomas Kuhn utiliza os conceitos de anamolia, ciência normal, paradigma e crise para explicar a revolução nas ciências. Aí você fica em dúvida, mas mantém. Não tem nada nesse item que o desabone. Considerando o primeiro filósofo da ciência, Aristóteles, explica a mudança e o movimento das coisas por meio do motor imóvel. Aí entra para metafísica. Isso é um argumento metafísico, beleza, sintetiza muito bem o pensamento do Aristóteles. Agora, segundo Paul Weidenbach, apesar das dificuldades teóricas e práticas da atividade científica, a produção do conhecimento é segura e verdadeira, dado a neutralidade do cientista. Aí não, porque justamente este filósofo, que é um filósofo contemporâneo, ele critica a falta de liberdade e de excessos dos dogmas da ciência. O principal livro dele se chama Ciência e uma Sociedade Livre, que é justamente a crítica aos dogmas científicos que vão cerceando a liberdade da ciência. Ele é digamos assim, na ciência ele é um liberal, na ciência e na filosofia ele é um liberal radical, tá? Bom, de acordo com Sherman, a crença na autoridade da ciência é um mito moderno semelhante a uma nova religião, alimentando pela perspectiva do senso comum. Então, essa daqui você vai ter por eliminação, ainda que você não conheça todos esses filósofos, né? Você, nossa, mas filósofos contemporâneos falando de ciência segura e verdadeira, dada a neutralidade. Então, como os termos são meio generalistas, então você consegue eliminar essas duas questões, tá? Pela própria estrutura, pela própria interpretação. Mas ainda assim, esses vestibulares da Universidade Estadual do Maringá, de Filosofia e Sociologia, de colocar verdadeiro e falso e colocar a soma, realmente é uma estratégia que dificulta a vida do, da pessoa que está tentando responder, né, do candidato. Aí tem uma outra aqui, do Schopenhauer. Schopenhauer vocês associam rapidamente ao pessimismo. E aí ele vai dizer assim: sentimos que toda a satisfação de nossos desejos, advinda do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje. Ele vai falar da felicidade, que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada, livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. Então, entre você seguir instintivamente ou compulsivamente os seus desejos, o Schopenhauer, que é um filósofo do pessimismo, ele vai propor ao contrário, a resignação, a administração do desejo, né? E essa é a palavra-chave para responder a essa questão. É também uma questão de interpretação do texto, né? Olha aqui o enunciado. O trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo o qual a felicidade se mostra indissociavelmente, né? Essa é a pergunta. A felicidade, para Schopenhauer, é o quê? E isso revela qual tradição? Aquilo que a gente já discutiu sobre a história da felicidade no pensamento, né? Do ceticismo, do pirronismo, que são as discussões
dos filósofos gregos pós-Aristóteles, né? A busca da felicidade pelos céticos, que é pré-socrático, pelos pirronistas, pelos pirronistas, ceticistas e, bom, agora não me lembro, além de Pirro e dos céticos e dos cínicos, né? Então, perseguir a felicidade é, é uma maneira de não conquistá-la. Então, você tem que administrar a felicidade ou a busca dos prazeres, né? Então, aí você pode até lembrar aqui, ó, consagração dos efeitos de relacionamentos afetivos, não está dizendo nada sobre isso. Fugacidade do conhecimento empírico, não está falando de conhecimento empírico. Liberdade de expressão religiosa também não está falando. A busca de prazeres efêmeros. Aí você pode até lembrar do pirronismo, e aí você vai falar, olha, será que é isso? A busca de prazeres efêmeros? A gente tem que administrar a felicidade dessa maneira? Mas aí você retoma o texto entre a B e a E, que são as duas alternativas que tratam de felicidade, né? E que remete ao texto. Entre a B e a E, você acaba ficando com a B pela interpretação do texto, ok? Aqui é uma filósofo, Peter Singer, vai falar sobre o que é felicidade, sobre o Peter Singer vai falar sobre a vida humana, né, considerando os fragmentos entrevistados de Peter Singer e o fragmento do livro Ética Prática, assinale como correta a alternativa que expressa o pensamento do autor sobre a eutanásia. Então, Peter Singer, o Hans Jones, outros filósofos contemporâneos, agora a apostila já está virando para temas contemporâneos. Então, vai falar sobre uma ética ambiental e uma ética do corpo. Então, eutanásia, aborto, ambientalismo, são discussões que vão ser apresentadas para vocês em filosofia, numa interdisciplinaridade no Enem, tratando esses temas contemporâneos, né? Então, esse ano, deixa eu lembrar se algum filósofo... Acho que esse ano essas discussões podem voltar por conta da pandemia de coronavírus, e a discussão sobre uma ética ambiental, a Carta da Terra, a autonomia entre os Estados-nação, eu acho que pode cair novamente, né? A discussão sobre minorias, hoje é dia da consciência negra, houve já um incidente em Porto Alegre, 2 seguranças espancaram um homem negro, e isso já está causando bastante revolta, e o homem negro morreu, né? Então, todas essas discussões, fiquem atentos, leiam, assistam noticiário da TV Cultura, que tem uma discussão mais prolongada, dos canais de TV pagos especializados em noticiário, para se sintonizar e poder trabalhar bem nos concursos aí de vestibulares e concurso público, tá? Mas então, depois eu vou buscar alguns filósofos. Eu estou tentando lembrar o nome da Angela Davis, dos filósofos que estiveram mais na mídia esse ano. Depois eu vou fazer uma lista e mandar para vocês no, no WhatsApp, tá? Então, em entrevista concedida à época, Singer afirma: não devemos preservar uma vida simplesmente porque ela é humana. Não há motivo para manter a vida da pessoa indiscriminadamente, sem se importar com o tipo de vida que levará e quanto sofrerá. O filósofo australiano defende uma polêmica posição. Eutanásia, segundo o dicionário, significa morte serena, sem sofrimento. Mas hoje o termo é usado para referir-se à morte daqueles que estão com doenças incuráveis e sofrem de angústia e dores insuportáveis. É uma opção praticada em seu benefício e tem por finalidade poupar-lhe
a continuidade da dor e do sofrimento. Um ponto bastante polêmico que é a eutanásia. Considerando os fragmentos da entrevista, assinale como correta a alternativa que expressa o pensamento do autor. Aqui eu coloquei no comentário que a interpretação do texto, essa alternativa é uma assertiva que colabora com o enunciado. Então, a eutanásia é um ato de tirar a vida, Deus nos dá a vida e só cabe a ele a decisão de tirá-lo. Essa é absurda, essa você exclui. Na ética contemporânea, denomina-se eutanásia a situação em que se procura manter a vida. Aí você já exclui, também porque é justamente o contrário. A C é a alternativa certa, né? Mas para o autor a alma é imortal. Em momento nenhum ele falou que a alma é imortal. A eutanásia era a ideia aplicada à política de morte adotada pelos nazistas. Tá confundindo genocídio com eutanásia. Em relação aos povos judeus, o objetivo era justificar o poder maior do Estado. Então, a única alternativa que corrobora é essa daqui. Então, muito cuidado. Os exercícios de filosofia, você precisa ler até o final, porque pode ter alguma armadilha. Deixa eu ver se é 546 eu fiz. Fiz de novo uma do Hans Jones e coloquei aqui, né? A civilização tecnológica tal, grifei Hans Jones, a tecnologia sendo da responsabilidade ética. Com base no texto e nos conhecimentos acerca do Hans Jones, eu grifei isso porque, às vezes, a pista para a resposta está no subtítulo. Então, veja como o filósofo aí, o Santos e o Oliveira, eles propuseram um diálogo sobre Hans Jones. No Centro Universitário São Camilo, Ética para a Civilização Tecnológica. Quando ele coloca aqui a palavra na senda da responsabilidade, quer dizer, na ruptura ou na fração, no afastamento, no racha, né, na senda da responsabilidade, já dá a pista. E aqui também na heurística do temor, são pistas aqui para responder a essa questão, né? Então, essa daqui também é uma questão de você ler tudo e tentar associar qual é a alternativa que se assemelha, que corrobora, que apresenta uma conclusão sobre as proposições e as assertivas colocadas no enunciado. Então, com base no texto e nos conhecimentos acerca de Hans Jones, assinale a alternativa correta. Então, tem aqui: o projeto técnico da modernidade assenta-se na ideia que a técnica é fraca diante da necessidade. Isso significa que o ciclo da natureza é imodificável. A ideia da modernidade é justamente ao contrário, é a sobreposição da ciência e, por isso, da técnica, moldando a natureza, inclusive humana. A base teórica da ética da responsabilidade é o utopismo no desenvolvimento pelo marxismo. Não, o Hans Jones é mais teoria crítica, na verdade é uma outra corrente de pensamento, é o pensamento johniano, que vai inaugurar, ele pode até ter influência do marxismo, mas não é não é conhecido como um filósofo marxista ou marxiniano, não, né? Então aí você já vai falar, não, eu não me lembro de ter lido, se fosse Lucas, se fosse Gramsci, eu até associaria ao marxismo, mas o Hans Jones não, né? A ética da responsabilidade para superar a contradição da civilização da tecnologia move-se com um sentimento de esperança. No próprio texto está dizendo aqui, heurística do temor. Então, a ética tradicional e a técnica moderna que se redirecionam com a ideia do progresso e com o ideal de dominação da natureza em Francis Bacon serve de fundamentação filosófica? Não, ao contrário.
o Hans Jones vai fazer uma crítica a esse tipo de pensamento, tá? Que também está expresso aí no texto, por eliminação, né? Você vai, Hans Jones é conhecido como filósofo do temor, você vai pela última alternativa aqui. A 547 eu não comentei, comentei a 549. Universidade Federal deve ser de Santa Maria, MS deve estar trocado aí. Mas é uma outra entrevista com Peter Singer, filósofo contemporâneo. Na natureza, animais comem outros animais. Peter Singer. Isso não é um argumento. Na natureza, homem domina mulher, um homem escraviza outro homem. Ninguém argumenta que essas coisas sejam certas. Aí é para interpretar a posição do filósofo. E olha só como há uma interdisciplinaridade com língua portuguesa. O pronome essas diz respeito apenas à afirmação: a natureza dos animais comem outros animais. Essas coisas sejam certas. Ele está. Aí você olha as orações anteriores, ele está se referindo a todas as orações. Ele não tá, ninguém argumenta que essa coisa seja. Se fosse essa coisa, poderia ser a argumentação do entrevistador. A analogia ocorre entre animais que comem outros animais e homens que comem outros animais. Ele não está defendendo o homem como topo de cadeia. O que ele está fazendo? Ele está desconstruindo a argumentação, dizendo que essa analogia é uma analogia falsa. Então, ele não aceita este pensamento analógico. Ele vai dizer que a analogia pode gerar conclusões falaciosas, que parecem ser verdade, mas não são. O que mais que eu resolvi aqui, que eu achei bacana dessa? A 551, de novo, né, Peter Singer, os seres humanos devem evitar a produção de sofrimento para os animais, porque, olha aqui, Peter Singer apresenta a consideração dos interesses para sustentar a concepção ética de que, aí você tem que ler, seria absurdo dizer que não fazia parte dos interesses da pedra ser chutada por um garoto no caminho da escola. Uma pedra não tem interesse, pois não é capaz de sofrer. Por outro lado, um rato tem um interesse em não ser atormentado, pois os ratos sofrerão. Então, assim como Hans Jones, ele busca uma pactuação ética do homem com a natureza. Nessa pactuação ética do homem com a natureza, o homem causar sofrimento ao animal está nos preceitos filosóficos aí, né, que a capacidade de sofrer e desfrutar as coisas é uma condição essencial para se ter quaisquer interesses e condições que é preciso satisfazer antes de poder lhe falar dos interesses. Então, se o seu interesse causa sofrimento, mesmo a um animal, você precisa refletir sobre o seu interesse. E aí ele vai falar do evitar o sofrimento ou minorar o dano aos animais, né? É um preceito filosófico contemporâneo. Você vê, isso é até uma prática do consumismo. Acho que talvez caia no vestibular da seguinte maneira: atualmente eu não como frango também, né? Mas essa semana minha mãe falou que eu fui almoçar na casa dela e ela queria fazer frango para o meu filho e eu levei um frango que eu compro, que é um frango core. Até bem pouco tempo atrás, eu comia frango caipira, que a avó da minha namorada criava frango e eu conhecia as galinhas, elas eram felizinhas, tal, lá no terreiro, e não são galinhas que viveram em gaiolas,
são galinhas criadas soltas. Eu falei, essas galinhas aí tudo bem, porque elas estão felizes da vida, tal, tô me alimentando. Eu mudei meu pensamento dessa a partir de um filme. Aquele filme é Avatar, não foi nada muito uma sensibilidade filosófica, uma experiência existencial. Foi um filme que fez eu mudar a maneira de pensar em relação à minha alimentação. E aí eu falei assim, eu não vou comer, não vou trazer para dentro de mim sofrimento de animais. Então eu parei de comer, né, animais sofredores. E aí eu comecei, falei, só como se tiver bem-estar animal. Hoje eu não como nem se tiver bem-estar animal, né? Mas, por exemplo, essa questão do bem-estar animal está nos produtos. Você vai lá no mercado, tem uma parte que vende frangos de uma marca que se chama Core, e agora tem outras marcas, Nobento, que diz que aqueles animais foram criados soltos e se preocupou com o bem-estar animal. Então, isso é até uma influência do islamismo, né? Você vê, aqui em Rio Preto tinha um abatedouro especializado em abater carne para ser exportada para o Oriente Médio, que era que cuidava do estresse do animal no momento da morte dele, né? Então, isso acabou sendo absorvido pela sociedade do consumo. O bem-estar animal como um diferencial no seu negócio, no seu produto. Essa 552 é uma alternativa bem difícil também, da Estadual do Maringá, que é aquela, de novo, de eliminar, eu comentei bastante ela, né? Então, na história da filosofia, encontramos a expressão de diferentes tipos de debates que discutem a relação entre o saber e o poder. Aí, de cara, eles já apresentam Maquiavel. Prometem, e aí tem um termo do Maquiavel que se chama profetas desarmados, que ele fala daqueles políticos, daqueles governantes que prometem coisas que não dependem dele executar. É os chamados profetas desarmados. Isto é, homens que, sem nenhum poder e conhecimento da realidade política, imaginam formas ideais de governo. Então, é o que a gente hoje chama de demagogia, ou populismo, ou políticos falaciosos, que prometem coisas que sabem que não podem cumprir porque não existe meio e que não depende deles, né? Então, profetas desarmados são políticos que prometem sem ter meio. Faltou um S aqui, deixou. Prometem sem ter o meio para cumprir. Beleza, você já fundiu o cabeção aí, tentando lembrar do Maquiavel, lá da Alta Idade Moderna, né? Então já ficou complicada a coisa. Aí o próximo os caras te jogam para Foucault. Aí você fala, meu Deus, Foucault, o que vocês associam logo a Foucault? Estruturas educacionais condicionam o homem. Lembra do Foucault? Eu vou até escrever aqui a ideia das instituições totais. Instituições totais. Dois pontos. O hospício é a primeira instituição, hospício é a primeira instituição da modernidade, porque ela retira a estrutura arquitetônica e o fazer arquitetônico do hospício, ele retira o maluco, aquele que não serve do convívio, e só deixa aqueles homens úteis, sábios, produtivos para o convívio na sociedade capitalista. O hospício é igual a cadeia, que serve porque a educação não formou bem o indivíduo, e aí ele tornou-se bandido, então ele é retirado da sociedade, não mais eliminado, porque o corpo dele pode servir para alguma coisa. Esse debate é muito caloroso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a maior população prisional do mundo, e lá
muitas empresas são acusadas de querer administrar as cadeias para utilizar uma mão de obra muito barata, né? Então, essa questão nos Estados Unidos é uma questão polêmica que foi abordado de maneira tangenciada na, na, na eleição do Donald Trump, do John Biden versus Donald Trump, a gente não sabe quem ganhou ainda, né? Mas foi colocado isso, que o Trump estimulou muito as prisões, e as prisões, essas parcerias público-privadas na administração da cadeia, estava parecendo campos de concentração para que as pessoas trabalhassem de maneira muito mais barata para empresas, causando um dumping social e uma escravidão pós-moderna. Então, a cadeia como aquilo que cerceia a liberdade, mas que guarda o corpo, que pode ser utilizado em uma guerra, em uma catástrofe, enfim. Né? Tem muitos debates sobre isso. Tem gente que acha que eu li uma vez uma ideia absurda, acho que foi meu filho que me mostrou. O cara achava que os presos deveriam ser doador de órgãos, ou seja, matar os presos para usar os órgãos deles. Quer dizer, é um absurdo, né? Então, hospício é igual a cadeia, vou colocar a expressão que o prisão, que é igual a escola, é igual a fábrica. Tudo isso para gerar o condicionamento dos corpos. Então, rapidamente, dá para associar Foucault a toda essa ideia. Aqui o Francis Bacon já desconcentra, né? Ele é um grande crítico dos ídolos, né, e tende ao ceticismo. Então, Francis Bacon critica a filosofia clássica porque ela desenvolveu o saber meramente contemplativo. Na verdade, essa daqui esse meramente contemplativo, né, eu busquei no Google tal, não sei, para mim isso eliminaria essa questão, tá? Mas acho que esse meramente coloca uma radicalidade no pensamento do Francis Bacon que não corresponde. Mas a segunda parte está aqui. Para Francis Bacon, o saber deve traduzir-se em poder sobre a natureza, além de trazer aos homens bens úteis, capazes e melhorias de existência. A apostila está apontando essa como certa, né? Pelo que eu colocaria como errada, porque acho que é um radicalismo no pensamento do Francis Bacon aqui, que não colabora. Aí coloca, Friedrich Nietzsche segue a tradição. O Nietzsche é famoso por ser um iconoclasta. Segue a tradição, aí você já tira o Nietzsche da parada. Então essa alternativa está errada, né? E aqui, para Karl Marx, o saber da burguesia é uma ideologia, pois oculta a realidade, expressando a visão do mundo de classe dominante. Então, beleza, sintetiza bem a, a concepção de ideologia do Karl Marx. E aí as alternativas corretas ficaram 1, 4 e 16, que dá no total 21, tá? Qual mais eu comentei? Acho que só essas mesmo. Aqui, depois, no final, tem as questões abertas, que são bacanas. Aqui a primeira do Schopenhauer, né, para vocês estudarem e buscar esse destaque, né. Aqui a do Hans Jones também sintetiza bem o pensamento do Hans Jones, sintetiza o pensamento do Hans Jones de maneira bem legal, essa última questão. E aqui, baseando-se no utilitarismo, e não sei se vai cair muito sobre o utilitarismo, né, e pragmatismo, que é um pouco o debate da filosofia norte-americana, tá? Bom, eu achei que eu fosse demorar mais, que isso fosse
falar alguma coisa, eu preparei isso para hoje, tá bom? O que, Lorena, você acha romantizado? Eu não estava vendo o chat. Ah, não é só romantizado, né? Hoje virou um lance de marketing. Falar que o animal não sofreu para morrer não é só romântico, né? É também uma maneira de enganar o cliente, de forçar o consumo. Você compra a consciência do indivíduo, né? Isso é complicadíssimo, é uma perfumaria, né? Eu também sou meio reticente em relação a isso. É, a gente come sem pensar. Com o tempo a gente. Por isso que o fast food é, é muito danoso à nossa maneira de nos alimentarmos que é justamente para a gente não pensar. Então, se você vai comer num fast food, aquela comida super industrializada, que tem elementos químicos ali que prolongam bastante é, a duração do alimento e que não é absorvido completamente pelo nosso organismo e que pode até causar problemas de acúmulo de, de produtos nocivos à nossa saúde, e a gente come, né? Então, por exemplo, os sais, os açúcares, os diversos, a composição do açúcar que é utilizado nos alimentos hoje é para conservá-los, e isso pode causar danos, como, por exemplo, acúmulo de açúcar no sangue, que é diabetes, acúmulo de sal no organismo, que pode gerar pressão alta, tal, né? É, quando você fala para sua mãe que ela está comendo algo morto, ela fica em choque, né? Porque não pensa. E a gente é estimulado a não pensar sobre o alimento, né? A gente come sem pensar, a gente come muito mais por um apelo emocional, é a propaganda, é o cheiro e tudo mais, né? Mas é complicado. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma consideração? Eu vou anotar aqui que eu vou pesquisar uma lista de filósofos que foram mais abordados esse ano para mandar para vocês. Quando eu for mandar o arquivo, eu vou mandar este PDF que eu fiz os comentários, só que aí vocês têm que abrir no computador mesmo, porque e passar o cursor por cima para ver os comentários, tá bom? Então é isso hoje, tá? Estudem, tragam dúvidas para a semana que vem. Olhem as apostilas, eu estou começando de trás para frente para fazer os exercícios das apostilas. Eu vou começar da apostila 10 de Sociologia na semana que vem. Vou fazer dessa mesma maneira. Se vocês tiverem dúvidas, tragam. Tá? E pode perguntar durante a semana pelo WhatsApp, que eu também respondo. Tá bom? Então, beleza. Vou interromper a gravação agora e daqui a pouco eu mando no WhatsApp.